Você já ouviu falar em Bobbie Goods? Livros de pintar que viraram uma febre entre adultos e crianças? Junto com as canetinhas de duas pontas? Pois eu criei uma maletinha de pintura para você guardar o livro e as canetinhas e poder levar para qualquer lugar. Me chamo Rúbia Donadel, eu sou artesã e professora de patchwork e costura criativa. E eu vou te ensinar a fazer essa maletinha agora. Primeiro eu vou mostrar todos os materiais que eu usei. Essa peça não precisa de moldes. Eu deixei na descrição do vídeo a folha de medidas pronta para imprimir. Eu vou seguir aqui a sequência. Para a frente e costas da maletinha, eu cortei a medida 22 por 32, 2 vezes no tecido externo, 2 vezes na manta R2, que eu já passei uma telacê aqui no tecido, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no TNT 150, para que ela fique bem firme. Para fazer esse canto arredondado, eu usei essa régua aqui de cantos. Então, na parte de cima da maletinha, eu usei a parte com 4 centímetros e no fundo da maletinha, eu usei o canto com 2 centímetros. Caso você não tenha essa régua, você pode fazer um molde usando a placa e marcando aqui 2 centímetros para arredondar a parte de baixo e 4 centímetros para fazer o canto arredondado. Ó, são 4 centímetros para cá, 4 centímetros para cá. A lateral da maletinha mede 11 centímetros, mas eu não dividi bem ao meio. Eu cortei a parte de baixo com 7, a parte de cima com 4 centímetros. E aqui cortei no tecido externo, no forro e também na manta R2. Essas duas medidas. Vou usar aqui um zíper de 80 centímetros, 2 cursores e uma alça com 25 centímetros. Eu usei aqui a alça montana com 2 centímetros de largura. Para o fundo, eu usei uma vez no tecido externo e uma vez na manta, uma vez no forro e uma vez no TNT 150. 2 pares de botão imantado, eu usei aqui o pequeno. Todo o acabamento da maletinha é feito com viés. Eu cortei várias tiras aqui com o próprio tecido, no tecido enviesado, com 3,5 de largura. Eu vou emendar uma na outra e vou usar mais ou menos 2 metros de viés. Para a divisória, para as canetas, eu cortei 2 vezes o tecido de forro e 2 vezes no TNT, também 150. Aqui eu vou usar elástico para fazer as divisórias. Eu estou usando aqui com 1,5 cm de largura e para toda a maletinha eu vou usar aproximadamente 2,5 metros. Para o bolso, para o livro, eu usei a tela vôlei. Cortei então 2 vezes a medida, usei aqui um zíper, 2 tiras para fazer esse acabamento do zíper, e um cursor. Acabamento para a parte de baixo dessa divisória, onde vou colocar 2 botões, eu usei aqui uma vez no TNT e 2 vezes no tecido de forro. Esse é todo o material que eu vou usar, agora eu vou para a máquina para mostrar como montar. Eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando as minhas aulas. Eu vou começar montando a parte da frente e das costas. Aqui eu fiz uma telacê com o tecido externo e a manta, fiz nas duas partes iguais. Agora eu vou fazer parte do forro onde tem o elástico para segurar as canetas. Fiz uma marcação aqui. Como eu tô usando o elástico de 1,5 centímetros, eu fiz uma marcação aqui no meio da peça de 1,5 centímetros. Aqui eu marquei o meio e marquei 1,5 centímetros, que é o espaço onde o elástico vai ficar, para eu costurar o elástico bem retinho. E para fazer a distância das canetas, eu comecei deixando 1 centímetro e depois marquei 1,5 até o final. Na outra ponta sobrou 1 centímetro. E no elástico eu fiz marcações de 3,5 centímetros, deixando 1 centímetro no começo e depois 3,5 em 3,5. Eu consigo colocar 18 canetinhas aqui na parte da frente e na parte das costas. Agora é só você unir as marcações do elástico e do forro. Vai ficar assim.
costurei todo o elástico, eu usei aqui aproximadamente 70 centímetros de elástico. Agora, eu vou cortar aqui e fazer a mesma coisa na outra parte. Terminei de colocar os elásticos nas duas partes. Agora, eu vou unir uma parte dessa com manta e uma dessa aqui de forro com elástico. Vou passar o zigue-zague em toda a volta. A outra parte, a mesma coisa. Vou unir essa parte com TNT e forro, nessa parte aqui com manta. Pronto, ó, as duas partes, então, já unidas aqui com o zigue-zague, a frente e as costas. Agora, a gente vai para a lateral do zíper. A lateral da maletinha, onde vai o zíper, mede 80 centímetros de comprimento e 11 centímetros de largura. Como eu falei para vocês, eu cortei 4 centímetros e 7 centímetros, então o zíper não vai ficar bem no meio. Para depois colocar a alça nessa parte. Então, agora, para colocar o zíper, eu vou fazer assim. Essa parte é o tecido externo e a manta. Eu passei um zigue-zague aqui desse ladinho, aqui eu vou colocar o zíper. Eu vou posicionar ele direito com direito, em cima dessa parte. Perceba que o dentinho do zíper tá virado para baixo, que é o lado direito. Por cima do avesso do zíper, eu vou colocar o forro. Alinhando bem, para que ele fique todo rente aqui. A manta, o tecido, o zíper e o forro, para que eles fiquem juntos aqui. E aqui eu vou passar uma costura com um pezinho de zíper. Eu vou posicionar a agulha da máquina mais para a esquerda, para que essa costura fique com aproximadamente 1 centímetro. Algumas máquinas industriais ou domésticas têm essa opção de colocar a agulha um pouco mais para a esquerda, para você colocar o zíper. Caso você não tenha, você usa o pezinho próprio para zíper, porque ele é mais largo do que o pezinho de costura reta. É uma tira bem comprida, né? São 80 centímetros, então eu coloquei bastante prendedor aqui para não sair nada do lugar. É uma costura um pouquinho mais larga do que a costura normal. Agora, eu vou fazer assim. Virar tudo aqui pro lado direito e prender aqui nessa pontinha. Em seguida, eu vou rebater a costura aqui, do ladinho do zíper. Agora, eu vou prender o outro lado do zíper. Então, eu vou trazer ele aqui por cima do tecido externo. E colocar o forro por cima. Passar aquela costura de novo com o pezinho de zíper. Agora, eu vou virar assim, pro lado direito. Vou prender o forro aqui com clipes ou alfinete, ainda não vou passar o zigue-zague. Primeiro, eu vou rebater a costura aqui do ladinho do zíper e colocar a alça para depois fechar aqui. Rebati a costura aqui dos dois lados. Agora, eu vou dobrar a peça no meio e marcar o meio. Com um giz, o meio da peça. Para a alça, eu marquei o meio da peça e marquei 10 centímetros para cada lado. Então, o espaço para a alça vai ficar com 20 centímetros e a alça mede 25. Também marquei aqui 3 centímetros em cada ponta. Eu vou colocar a alça aqui bem rente a essa marcação
E essa costura que eu fiz, quanto mais próximo aqui do zíper, melhor. Eu vou tirar o forro aqui de trás e costurar essa parte só no tecido e na manta. Vou fazer uma costura aqui e vou colocar um rebite também para dar um detalhe a mais. Então, essa ponta da alça fica aqui e essa ponta aqui. Rente a marcação de 20 centímetros. Já posicionei a alça aqui no lugar, coloquei rebite também e também já coloquei os 2 cursores. Antes de continuar, certifique que essa parte, essa faixa aqui da lateral, ficou com 80 centímetros. Feito isso, eu vou colocar agora o fundo da maletinha, que é essa parte aqui com 23 centímetros por 11. Eu tenho aqui o tecido externo e a manta com um zigue-zague já prendendo. E aqui na parte do forro e do TNT, eu fiz uma marcação aqui no meio e marquei aqui 4 centímetros para cada lado. Então, ficou um total de 8 centímetros aqui de distância. E dessa borda para cima, eu marquei 3,5 centímetros. Para colocar o fundo da maletinha, eu vou pegar essa parte aqui, a lateral do zíper, colocar o fundo aqui direito com direito. E aqui no lado avesso, eu vou colocar esse forro. Lembrando que o lado dos botões fica nessa parte aqui, que é a parte maior, vai ficar assim. Eu vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. Agora, para costurar essa outra ponta, eu vou trazer essa parte do zíper aqui por cima, ó, tá dobrado. Eu vou trazer aqui por cima. Vou prender primeiro aqui o tecido com manta. Fica assim. Agora, essa parte ainda tá solta. Eu vou enrolar toda essa lateral com zíper e vou pegar essa parte aqui do forro com TNT e vou trazer aqui nessa borda. Agora, eu desenrolo. E rebato a costura aqui nesse lado também. Aqui. Já tenho a lateral pronta. Aqui o fundo. Agora, eu vou virar para o lado avesso. O próximo passo é passar um zigue-zague nas 2 laterais para prender o forro ao tecido externo. E nessa hora, eu já vou colocar o viés. Todo o acabamento da maletinha é com viés. Então, eu já vou colocar esse viés, eu costurei uma tira na outra, formando um viés bem comprido. Eu vou colocar ele aqui, na beiradinha, e vou passar um zigue-zague em toda a volta, com o viés já prendendo aqui. Vou fazer isso nesse lado e nesse lado também, vou colocar o viés nos 2 lados. Aqui eu já tenho o viés costurado dos 2 lados, toda a lateral.
Agora, eu vou dobrar a lateral no meio para marcar o meio da parte do fundo e da parte de cima onde tem a alça. Então, eu vou unir aqui as duas costuras aqui do fundo. Para marcar o meio. Eu vou riscar aqui. Também vou fazer isso na parte de cima. Vou marcar também o meio nessa parte da frente e das costas. Eu vou começar a fechar a maletinha costurando a parte da frente nessa parte menor aqui da lateral do zíper. Vou posicionar meio com meio. Nas partes arredondadas, eu vou dar pequenos piques aqui nessa lateral. Esses piques vão fazer que o tecido tenha uma abertura para você conseguir formar o cantinho bem redondo. Aqui embaixo eu também vou cortar um pouquinho. A lateral encaixa perfeitamente nessa parte da peça. Se você usar as medidas que eu estou passando e a margem de costura que eu indiquei, vai fechar perfeitamente. Eu também deixo o zíper aberto para fazer essa costura da lateral, facilita também. Eu vou para a máquina agora, passar uma costura em toda a volta, usando a medida do pezinho de máquina. Como o viés já está costurado nessa peça, agora eu só preciso virar ele para o outro lado para finalizar. Então, eu pego as duas pontinhas abertas aqui do viés, do começo e do final, vou unir as duas e prender aqui. Só costurei um pedacinho aqui, para deixar o viés aqui fechado. Agora, eu vou virar ele para o outro lado, assim. Vou dobrar o viés uma vez, ó, tá assim, eu vou dobrar aqui, dobrar de novo por cima. E vou rebater essa costura na máquina.
Agora, eu vou repetir todo esse processo na outra lateral. Nessa parte, colocando as costas da bolsa. Da mesma forma, vou colocar aqui meio com meio, vou marcar toda a volta, prender, costurar com um pezinho de máquina e depois rebater o viés da mesma forma. Agora, eu vou montar a divisória que eu fiz para a maletinha, para não deixar o livro solto dentro e também para caber mais canetinhas. Então, aqui eu fiz o mesmo esquema de elástico que eu fiz para frente e para as costas. Eu marquei aqui o meio dessa peça e dividi aqui em espaços de 1,5 centímetros, deixei 1 centímetro aqui na ponta. Aqui vão caber 15 canetinhas, e são duas partes, né? Então, são 2 forros com o TNT junto. Ó, 2 partes. Elástico todo costurado nas 2 partes. Agora, eu vou unir as duas assim. Ó, o TNT tá aqui no fundo. Eu vou unir e passar um zigue-zague em toda a volta. Percebam que aqui eu arredondei da mesma forma que eu fiz na maletinha. Aqui em cima o canto é um pouquinho maior, com 4 centímetros, e aqui embaixo com 2 centímetros, para acompanhar o formato da maletinha. Para o bolso do livrinho, eu tô usando a tela vôlei. Eu arredondei só a parte de baixo desse bolso. A parte de cima fica reta, que é onde eu vou colocar o zíper. Eu tô usando o zíper número 5 e 2 tiras de 4 centímetros para fazer o acabamento. Então, eu peguei essa tira e dobrei em 4, como se fosse um viés. Passei com ferro, ó, ele fica dobrado assim. E esse acabamento eu faço assim, coloco essa tira dobradinha assim. Ó, eu vou cobrir a telinha. E aqui por baixo eu vou colocar o zíper assim, com o lado direito para cima. Vou colocar aqui atrás e vou passar aqui 2 costurinhas. Uma próxima aqui do final do viés e a outra próxima ao zíper. Agora, eu vou costurar a outra parte da tela nesse lado aqui do zíper. Já coloquei o acabamento ali. Agora, eu vou posicionar o zíper assim. E vou fazer aqui as 2 costuras. Já coloquei o cursor e esse aqui é o bolsinho pro livro. Vou deixar assim por enquanto. Já tenho aqui também a parte das canetinhas.
vou reservar aqui e fazer o acabamento que vai no fundo dessa parte da divisória. Então, eu tenho aqui um pedacinho de TNT e 2 tirinhas de tecido. Eu vou colocar, se tiver direito e avesso, você coloca direito com direito. O meu não tem. Vou colocar elas juntinhas e vou passar uma costura nessa pontinha e nessa pontinha aqui de meio centímetro. Costurei assim, agora eu vou desvirar, deixando o TNT no meio e um tecido aqui de cada lado. Vou rebater com uma costurinha aqui em cada ponta. Essa é a marcação para colocar esse lado do botão. Então, eu coloquei o meio dessa pecinha e medi 4 centímetros para cá e 4 centímetros para cá. Então, a distância entre os botões é de 8 centímetros. Com o botãozinho colocado, esse lado fica sem nada. Eu vou pegar essa marcação do meio e colocar nessa parte da divisória, aqui embaixo, onde eu também já marquei o meio. E o acabamento dessa parte também é feita com viés. Costurei o viés em toda a volta, agora eu vou virar para o outro lado e fazer o acabamento como eu fiz nas outras partes da maletinha. Vou dobrar uma vez, dobrar de novo e rebater a costura aqui. Ficou assim, então, já com o viés todo costuradinho. Agora, vocês vão pegar esse pedacinho aqui desse acabamento e colocar aqui na parte de baixo do bolso. Eu marquei o meio aqui e o meio aqui no bolso. Eu vou colocar os dois aqui e passar uma costurinha para prender. Ficou assim. Agora, eu vou fazer o acabamento do bolso, que também é com viés. Eu vou pegar a tira de viés, colocar aqui, deixando uma sobra para depois fazer o acabamento. Eu vou costurar aqui toda a volta com a medida de um pezinho de máquina. Para fazer o acabamento aqui do zíper, eu faço assim, viro o viés pro lado de cá, deixa eu virar aqui. Vou dobrar ele aqui. Dobro aqui por cima do zíper. E aí, faço aquela dobrinha que a gente já tá acostumado. Na hora de costurar, eu coloco pra dentro essa pontinha aqui. Vai ficar assim. Agora, eu vou rebater a costura do viés. Todas as partes estão prontas. Agora, eu vou colocar a divisória aqui na maletinha. Lembrando que você pode usar essa mesma ideia da maletinha para alguma outra finalidade. Você pode mudar as divisórias e tirar os elásticos e usar para outra função. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima!